estimados vizinhos, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós temos uma convidada super especial, que é a Sandra Mara Azevedo, a dubladora clássica da Chiquinha. Eu vou chamá-la aqui de uma vez. Envie para nós aí no chat as suas perguntas, as suas dúvidas. A Sandra Mara é dubladora, atriz, diretora de dublagem também. Eu tenho certeza que ela tem bastante história para contar pra gente desses anos aí na dublagem. Deixa eu ver aqui. E aí a cidade, o país que vocês estão nos assistindo e encaminhe também suas perguntas. Olá, Sandra Mara, boa noite. Agora sim? Entrei. Agora te ouço melhor, Gabriel. Tava meio Agora sim. estranho antes. Tava parecendo um robozinho. E aí? Não acredito. Sandra Mara, Pois primeiro quero é. te Sou agradecer de eu. coração, tá? Muito obrigado. Puxa, que pena, ainda continua desando. Tá me vendo bem? Você fica parado. Ah, é? Ah, meu Deus. Será que é internet? E agora? Eu não sei, eu coloquei até um dados móveis, tirei do Wi-Fi para ver se melhorava. Se for da minha parte, para melhorar, entendeu? Não sei. Mas vamos Agora você está tentar. me vendo Fala aí, melhor? vamos ver o que. Você está conseguindo me compreender bem agora? Agora sim. Agora sim? Sandra Temos que Mara, então, mais perseverar. uma vez te Temos que agradecer, tá? perseverar. Temos. Te agradecer então por ter aceitado esse convite, tá? Muito obrigado. Para quem está entrando agora na nossa live, a Sandra Mara, ela é a dubladora clássica da Chiquinha, fez diversos outros trabalhos também, como Xpita, Betty a Feia, Mortal Kombat, Snoopy, muitas novelas. Sandra Mara, queria que você se apresentasse um pouco aí para os nossos seguidores do Turma CH. Turma CH? Mas aí então vou ficar dias e dias e tempos falando aqui, porque a Turma CH não se resume só a essa turma que está aqui agora, né? A Turma CH é imensa, né? A Turma CH vem lá dos anos 90, meados dos, aliás, 80, né? Olha eu falando anos. Quando a gente começou a dublar e essa turma começou a se formar, tipo você assim, que estava crescendo, ligou a TV, viu aquele programa que você falou, que é isso? Aí começou a dar risada e não parou nunca mais. E aí você quis continuar, continuar, e mesmo que fosse repetido, você queria ver de novo. Essa é a turma CH. E aí você cresceu, Gabriel, ficou um rapaz forte, bonitão, e falou assim: Ah, agora eu quero uma obrigado. turma CH toda, quero uma turma CH toda para mim. Eu E agora também. E você como que foi? administra. Hã? E como que foi o seu início na dublagem? Você tinha algum familiar que já era dublador, ator, alguma coisa assim? Como que foi? Não, nada, nada, nada. Bom, além de não ter ninguém que era ator ou dublador ou qualquer coisa do tipo, eu sou de um tempo, né? Quando era criança, a gente até sabia que aquelas vozes não eram as vozes originais, mas a gente não tinha a menor ideia. A gente mal tinha telefone em casa naquela época, então você imagina que não se sabia o que poderia ser a palavra audiovisual, não se sabia, né? Não existiam todas essas palavras que existem hoje em dia, internet, né? Comunidade. As comunidades eram outras coisas e não essas comunidades lindas, CH, que temos hoje em dia, né? Então, assim, eu não tinha a menor ideia de nada, foi um acaso. Fui fazer um teste, eu estudava numa escola na mesma rua que a BKS, que é uma empresa aqui em São Paulo de dublagem. Aí eu estudava na escola na mesma rua, fui lá fazer um teste com amigos, todo mundo, porque estava tendo esse teste. Avisaram um amigo, aliás, amigo da minha irmã que avisou e falou, bora lá, não sei o que, fomos. Eu não me lembro quantas pessoas foram, mas me lembro que eram talvez umas 7, 8 crianças foram. E Porque quantos anos você tinha nessa época? eu tinha 13. 13. E você lembra 13. quais foram os primeiros projetos que você começou a dublar? Então, eu acho que ali já era uma situação que a Disney estava querendo que as crianças dublassem crianças. Ah, Porque no passado eram sempre as mulheres, mulheres adultas que dublavam meninos e meninas, né? Elas faziam aquela vozinha lá que eu nem sei fazer mais, porque até que eu fiz muitas lá no passado, mas agora eu não faço mais. E eu acho que já era uma situação dessa, porque tinha o Clube do Mickey.
ia ter o Clube do Mickey, aqueles primeiros gravados, sabe? Aham. Nos Estados Unidos e tal. E ia ter esse Clube do Mickey e tinha um monte de criança que apresentava. E aí acho que eles precisavam de crianças, de vozes de criança, porque foi o primeiro projeto que eu fiz, foi esse. Eu tinha feito fiz a escolinha, né? Fiquei ali uns 2 meses e pouco, fazendo um treinamento diário, né? Uhum. E na sequência a gente já começou a fazer esse clube do Mickey aí. E a escassez de criança era tanta que eu fazia duas meninas, porque não tinham outras crianças. E como voz de criança mais ou menos é tudo igual mesmo, Aham. e aí uma era muito expansiva, então ela falava muito para cima e muito para fora, então era tudo assim, Julie! E a outra era Chante, que era o nome dela, era um pouquinho mais tímida e tal, e aí então eu fazia as duas. E você tinha E alguma foi assim. inspiração ali para isso, para poder criar essas vozes, criar esses tipos, ou não? Não, na verdade, aí é que tá. Os tipos é o que importa, né? Então você olha na tela, uma é muito expansiva, uma fala sorrindo, uma é chiquinha, e não sei o quê, e vai, pois é, pois é, pois é. E a outra não é, a outra fala tudo pra fora, para dentro, fala tudo baixinho, fala menorzinho, entendeu? É o tipo mesmo, é como a pessoa se expressa na tela, é como o ator se expressa na tela. E naquela época eu nem sei se aquelas crianças Disney eram atores. Eu acho que eram crianças um pouco mais assim espertas, que eu acho que eles faziam um teste lá, né? Sei lá, e colocavam para fazer aqueles clube do Mickey lá. Aí depois passou uns anos, o clube do Mickey passou a ser feito cada um no seu país, né? Então fazia uma abertura, né? E aí depois tinha os desenhos e as coisas todas. Salvo engano, E você chegou a apresentar um Clube da Criança na Bandeirantes também, em 86, não foi isso? Ou não? Tu vai não era equivocando. não era clube da criança, era TV Criança. TV TV Criança. Criança. Sim. Isso, isso. Isso é Apresentei maravilha. quase uns 2 anos. Ótimo. E como que foi esse convite para você dublar Chiquinha? Quando você chegou, você sabia que ia ser um sucesso? Ou foi um trabalho como outro qualquer? Ou você achou que era ruim? Como que foi esse primeiro contato aí Não, com Chaves e com Chiquinha? não, ninguém sabia que seria um sucesso. Ninguém sabia. Eu já estava dublando já fazia uns 3, 4 anos. Eu já estava dublando, mais ou menos, e tal, já estava fazendo aquelas novelas. Eu não me lembro se eu estava dublando já a Chispita, que foi uma coisa que me deu muita experiência, porque era um papel muito grande, ela falava muito. Então, eu já estava dublando e já fazia. Eu acho que eu já tinha feito a Luluzinha, que o Gastaldi me escalou. É, acho que eu já tinha feito, não me lembro. Mas enfim, as coisas já estavam acontecendo. Eu já estava dublando e eu ia muito lá para a antiga TVS, né, que era lá na Vila Guilherme, porque eu tinha essas novelas todas que a gente fazia. Aham. Com essas novelas todas lá, enfim. E ele me chamou como uma escala qualquer, uma escala de trabalho qualquer, entendeu? Você vai fazer uma menina aqui e tal, numa sériezinha aqui, uma coisa meio. Mas aí nem ele sabia direito, entendeu? A gente gravou, acho que a gente gravou também piloto, o piloto. Não sei se Aham. a gente gravou 1 ou 2 episódios e aí ia ver se aquilo ia rolar ou não e tal. Tanto é que eu acho que esses pilotos eram muito diferentes, a gravação ficou muito diferente. Aham. Talvez a gente tenha até refeito qualquer coisa depois. Não sei se os nomes eram já os nomes que a gente se É acostumou. Francisquinha, né, no começo. Tem alguns episódios Isso, com Chiquinha. O choro é diferente também, né? o choro era diferente. Eu não sei nem se o Madruga se chamava Madruga, se ele se não se É, como, chamava. como tem o Ramon no comecinho. Seu Ramon, então, por conta disso, entendeu? Porque era um piloto, a gente gravou assim, numas de perceber se o negócio. Quer dizer, nós não, né? Pra gente era mais um trabalho. Pra Aham. emissora era para entender se aquilo podia ser viável ou não. E assim, e se tornou viável, não sei como, nem quando, nem por quê. Porque a gente achava bem estranho, a gente achava muito pobrezinho, né? Aquele cenário caindo aos pedaços, tudo muito. A Tudo porta que mexe, muito. né?
Não que aquilo fosse uma coisa longe da gente, da realidade brasileira, não era, né? A gente entendia aquele cenário, a gente entendia tudo aquilo, mas o que nos propunha a TV já naquela época já era uma coisa um pouco plasticamente mais bonito, né? Plasticamente mais bem elaborado. As novelas brasileiras sempre foram muito bem aceitas internacionalmente, inclusive por isso, né? Porque elas têm uma plástica bacana, bonita e tal. Que também acaba sendo uma coisa até meio errada, né? Porque mimetiza a realidade, quer dizer, porque não confere à realidade o peso que ela realmente tem, né? Então, mas enfim, não estamos aqui para discutir isso, mas a gente achava plasticamente pobrinho. As próprias novelas mexicanas que a gente dublava, a própria Chispita ou outras da época, elas eram mais opulentas, elas eram mais bonitas, né? Então, as mulheres eram muito maquiadas, muito penteadas, né, a roupa eram muito bem vestidas, ou exageradamente vestidas, dependendo do gosto, né? Então, a gente achava estranho, mas, mas deu E tudo como foi certo. a criação da Chiquinha? Porque, assim, é uma coisa bem sua também, né? Porque a Maria Antonieta tem uma voz mais roquinha, né? Tem uma coisa mais diferente. Naquele momento, você já estava assim, você sabia o que estava criando? Ou foi uma coisa que você foi tentando se guiar ali mesmo? Como Não, que você dublar hoje? eu fui me guiando pelo tipo. Uhum. De todos os personagens do Chaves, a Chiquinha é a que me aparenta ser uma adulta vestida de criança, né? Uhum. Pelo physique dela, ela é mignonzinha, ela é pequena, né? Ela é magrinha. Então ela é a que menos aparenta ser adulta naquele exato momento ali que a gente começou a gravar. A gente olhava o Chaves, logo você via, é um adulto vestido de moleque, de criança. O Kiko a mesma coisa, o Nhonho nem se fala, né? Então, assim, a gente sabia. Então, mas ao mesmo tempo, o que me norteou foi o tipo dela, né? Então, assim, ela chegava de mansinho, às vezes ela já chegava meio estabanada. Agora, na época, a gente não tinha uma preocupação de match voice, né? No sentido de que tinha que ter voz parecida. Então, assim, minha voz nunca foi parecida com a dela. Eu vou para o agudo. Tava lendo aqui. Eu vou para o agudo junto com ela, mas os nossos agudos são diferentes também, né? Aham. Eu naturalmente, desde muito jovem, eu tenho a voz menos aguda que a dela. Ela fala o tempo inteiro com a voz aguda. Eu mesmo, muito mocinha, nunca tive uma voz padrão feminina, aquele agudo feminino, né? Então, eu fui me guiando pelo tipo dela e fui fazendo o que era para mim o que podia ser real nela, né? Aham. E foi assim, não teve uma preocupação de seguir nada. E, obviamente, tudo o que foi criado conjuntamente com o Gastaldi, porque era ele que ficava ele estava no estúdio nos primeiros, sei lá, quantos episódios, ele que Foi ficou o quem tempo dirigiu inteiro. a dublagem? Ele não dirigiu toda a dublagem, porque ele nem dava conta, né? Porque era muita coisa assim. Mas ele dirigiu no início, eu me lembro só dele. No início, assim, não sei quantos capítulos, não sei quantos episódios, eu me lembro de só ele dirigir. Depois o Potiguara dirigia, porque o Poti também dublava os Girafales, né? Isso. Me lembro do Osmiro dirigindo, do Seidel dirigindo, mas me lembro bastante do Gastaldi me dirigindo, porque eu acho que naquele primeiro momento ele quis formatar o negócio, e era uma coisa difícil de formatar, abrasileirar, porque tinha a situação de ser maneirismos, expressões idiomáticas, a própria história que eles contavam, personagens da cultura local, uma Isso. porção de coisas, né? Vocês bem sabem que para nós era Maite Proença, era um monte de. A gente saía colocando Guarujá. Exato, o Guarujá e tal. A gente saía colocando os personagens brasileiros, porque. Então, acho que num primeiro momento, para tentar abrasileirar e colocar de uma forma mais próxima do público, ele ficou responsável, né? E depois aquilo foi tomando mão, porque aí depois, a partir de um certo momento, a gente já sabia o que tinha que fazer, né? Não precisava de muita coisa.
E como às vezes ele não me dirigia, mas ele se autodirigia, porque ele fazia o Uhum. Chaves, e ele podia, de repente, dirigir um ou outro personagem, ele já ajustava o texto, então quando já chegava para mim ajustado, entendeu? Então, não, assim, o que nos norteou, o que me norteou foi o tipo dela. Então, assim, eu tentei fazer alguma coisa que fosse compatível com a mímica do corpo, do físico dela. E caras e bocas e não sei o que e tal, né? Tudo isso aí. E Mas como que não era a sua tinha. relação com o Gastaldi, com o restante do elenco? Tinha algum contato? Como que era isso? Então, já naquela época, a TVS inovou muito, inovou por gravar em videotape e inovou principalmente por gravarmos todos separados, porque nas outras empresas de dublagem fora da TVS, você ainda dividia a bancada com seu colega que estivesse contracenando com você. Lá não, a gente gravava todo mundo sozinho. Então, um programa como o Chaves, a gente já gravava todo mundo sozinho. Então eu fazia toda a minha parte, obviamente com o fone de ouvindo todo o original e ouvindo muitas vezes algum colega que já tivesse gravado, eu também podia ouvir se eu assim preferisse. É, então assim a gente até encontrava porque era um polo de trabalho muito grande, né, em São Paulo. Ali fervia de gente e de trabalho o tempo inteiro, né? E tinha, sei lá, tinha um monte de estúdios, eu me lembro de pelo menos uns 4 estúdios. E esses estúdios trabalhando concomitantemente, assim, sei lá, das 8 da manhã a tipo 8 da noite, eu acho que a gente encontrava muita gente lá, né? Então eu encontrava às vezes os colegas, mas eu encontrava mais quem estivesse lá me dirigindo. Então era o Gastaldi, era o Osmiro, era o Potiguara, era o Osmiro, quando o Osmiro passou a gravar o Girafales, é que ele passou a dirigir Chaves. Ele não dirigiu, não me lembro dele me dirigindo antes dele gravar. Eu me lembro do Potiguara dirigindo. Ou o Seidel mesmo, que também dirigiu depois, me lembro dele me dirigir em particular. Então, assim, eu me lembro, eu me encontrava mais com essas pessoas, né? E, eventualmente, é claro, trombava o resto também, porque estava todo mundo ali entrando e saindo, gravando não só Chaves, como outros produtos que estavam em andamento lá, entendeu? Então era bastante coisa, assim. E assim, e além da Chiquinha, né? Essa é uma personagem muito icônica. Nós que somos fãs amamos a Dona Neves, né? E assim, o principal sucesso dela aqui no Brasil é essa dublagem. Porque a Dona Neves cantando Chiquita Bacana, aquelas tiradas dela na Dona Florinda, o episódio do protesto, a gente é apaixonado. E eu queria É muito perguntar pra legal você mesmo. como que foi dublar aquilo, assim, que você era uma menina, né? E ali era uma atriz também menina, vestida de velha. Como que foi construir a Dona Neves? Como que foi dublar a Dona Neves ali? Se você tem alguma recordação? A Maria Antonieta é uma atriz muito bacana, né? Ela criou uma Chiquinha muito legal, né? E ela dá indícios, né? O tempo inteiro ela dá ajuda, né? Então o dublador realmente é favorecido pela interpretação dela, porque ela é realmente uma grande atriz. E quando ela faz a Dona Neves, ela também me dá várias indicações, ela me deu várias possibilidades e eu fui observando. Óbvio que eu também achei menos estranho gravar ela vestida de velha, sabendo que ela não era, do que se ela fosse mesmo. Mas eu vinha de uma escola de dublagem que, apesar de muito curta, ela me deu esse tipo de noção, ela me deu esse tipo de norte. Então você vai olhar na tela e você vai vestir o tipo que tiver lá. Então, se você vai fazer a velha, começa baixando a voz, vai fazendo assim. Aí a Dona Neves, ela prognata, ela fazia assim. Aí depois disso já vem esse e assim vai a minha bisnetinha. Eu tô um pouquinho rouca hoje. Tchê, 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 a risadinha. Então eu fui construindo junto com o que ela já estava me dando de subsídio. E, obviamente, com a escola que eu tinha tido, que me dizia, veste o que tiver na tela. Se ela para, você dá inflexão junto com ela, e apesar de você não ser ela, você tem que estar com o seu corpo pronto para fazer o que ela faria. Então, é quase, a gente tem que ficar em silêncio, né, porque o microfone capta tudo, mas, ao mesmo tempo, eu não sou a pessoa da tela, eu tenho que passar pelo microfone
e colar lá na tela. Então, ela me deu bastante indícios para eu fazer isso. E a minha escola também, né? Então eu tinha que vestir isso. Então ela é assim. Você olha, você vê que ela baixou um pouco a voz, ela colocou mais no nariz. Aí ela tem esses gestos que lá também é assim. Então minha pisdantinha, depois ela tem todo aquele jeitinho de fazer tchá, 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 tchá. Entendeu? Fantástico. É É muito bom. muito bom, é muito legal E mesmo, assim, é muito legal. pesquisando, eu vi também que você chegou a dublar aquela avó que tem no Pipi e Frajola quando você era menina também. Né? Então, assim, Não, não, eu não dublei aquilo. O que acontece é que eu estudei em cima daquilo. ah, sim. Na escolinha, o Garcia colocava esse trechinho. E aí era ali que eu comecei a observar. E eu com 13 anos, como que eu podia olhar aquela velhinha lá e falar assim, como, né? Ele falou, não, é o tipo. Foi ali que ele falou do tipo para mim. Você vê, ela é Aham. velhinha. Que voz tem uma velhinha? Tá vendo que ela faz uma coisa? Então você vai criando em cima do que o ator ali no original vai te dando de informação, entendeu? E obviamente eu tive a escola com ele que me deu vamos dizer, essa ferramenta, porque a gente observa que muita gente olha na tela e faz si mesmo, não faz o que está na tela, né? Então é um outro tempo, outro momento. Por isso eu acho também que a dublagem daquela época é uma dublagem que em grande teve um grande peso, né, Nara? E até hoje é relembrada como uma boa dublagem, né? Porque a Com certeza. interpretação é o que contava bastante, né? E assim, eu tenho algum outro trabalho que você tem muito carinho, assim, além de Chaves, ou que as pessoas lembram sempre, ou te perguntam, porque você tem um currículo extenso, né? Eu até anotei aqui, porque é muita coisa. Chispita, você fez a Paty Pimentinha em Snoopy, a Aura Maria em Betty a Feia, a Mary Cooper em Young Sheldon. Então, assim, são vozes muito diferentes, são pessoas totalmente diferentes, né? E assim, Sim, você tem algum carinho especial? A Cersei também em Game of Thrones, né? Game of Thrones. Recentemente. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu tava dublando o que era que eu tava fazendo? Ai, cabeça de dublador, viu? A melhor fala é a do momento. A que vem antes, ou a que foi depois, não importa. A melhor. Eu não sei o que eu estava dublando e. Ah, tá, é uma novela até que eu tô fazendo. E a personagem, ela lá tá se comportando um pouquinho assim de forma duvidosa, né? Aí o meu diretor falava assim, eu falei, mas o que vai acontecer? Não é possível, me conta aí, porque eu, quando vou dublar, eu não sei nada. Eu tenho a direção que vai me norteando, né? Não, não, não vou te falar, porque não sei o que, porque ela não tá valendo nada, não sei o que. Oh, não, 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 não. Ela vale sim. Então, assim, eu defendo todos os meus personagens, entendeu? Aí comecei uma meia briguinha com ele, e ela falou, vai defender? Eu falei, vou defender, sim. Não vem com história, não. Enfim, então assim, não existe pra mim nada que eu grave, nada que eu faça que eu não tenha algum carinho, entendeu? Porque aquilo surge do nada, né? Então eu tinha aquele Aham. horário marcado, hoje em dia eu conecto num link, entro nesse link e encontro nessa sala o técnico, o diretor, estamos todos, cada um remotamente nas suas casas. E aí, de repente, me se revela, se é que eu posso dizer, me se revela alguma coisa. Então, é um reality show, é uma mãe, Mary Cooper, é uma Cersei, né? O que for, um desenho, o que for. Então, quando aquilo se revela para mim, eu olho e eu começo a colocar a minha voz, a minha alma, para dar a credibilidade para aquele corpo vazio, porque aquele filme, aquele desenho, não sendo pensado para ser mudo, então ele não tem sentido, você vai ver só imagens. Quando um filme é mudo, de repente você não precisa das falas, né? Mas como não é pensado para ser mudo, ele vai ficar uma coisa vazia. Então, quando eu começo a colocar, a fazer esse caminho, né? Então, na tela tem a imagem, e eu vou lá nessa imagem e preencho com a minha voz,
alma, então eu passo a ter um carinho, passa a ser um pouco de mim, passa a ser, não é filho, porque não é filho, mas passa a ser um pouco de mim, passa a ter a ver comigo, e aí é como se um pedacinho de mim, da minha célula, do meu eu, do que eu sou, estivesse ali também impresso naquele personagem. Então eu tenho carinho por todos, eu não posso falar. O que acontece é que tem alguns de maior notoriedade do que outros, entendeu? Então, são esses de notoriedade que acaba o público tendo mais contato, lembrando, falando. Então, e que acaba trazendo à tona todos os outros que eu faço e que as pessoas não se lembram, não sabem, porque eu gosto de dizer que as nossas vozes afetam de tal forma as pessoas, porque as nossas vozes estão em todos os canais 24 horas por dia, né? Então, assim, a novela das 9 só tá às 9 na Globo, ou a novela lá da Record só tá lá na Record, entende? A minha voz não tá na Record, na Globo, em todos os canais a cabos, em todas as streamings, plataformas variadas, e sei lá mais para onde tá, entendeu? Então, essas coisas assim, né? Então eu tenho muito carinho por tudo que eu faço, né? E você tem algum incômodo quando as pessoas, por exemplo, rotulam por ser a dubladora da Chiquinha ou da Paty Pimentinha ou Xpita, ou você não tem nenhum problema com isso? Você tem um currículo muito grande, né? Você tem algum incômodo? Não, não, Não? não, não, eu sou todas elas e um pouquinho mais ainda. Não dá nem para falar de tudo, porque aquilo que eu te falei, cabeça de dublador, eu nem me lembro de tudo. A verdade é essa. Não, eu não tenho nenhum incômodo, não. E a Chiquinha, ela nasceu comigo, né? A Chiquinha brasileira que todo mundo ouve, nasceu comigo. Vou tomar também na minha caneca dos 50 anos dos Lindo. 50 anos, 50 anos de Chaves, entendeu? Então, a Chiquinha nasceu comigo. Eu estava lá naquele primeiro momento que ela veio à luz no Brasil. Então, assim, e ela se transformou no que ela é, né? Ela hoje em dia é muito mais famosa do que eu, né? A Chiquinha brasileira, junto com o corpo da Chiquinha mexicana, ela é muito mais famosa do que qualquer um de nós, né? Então, com muito orgulho que eu falo dela e que eu tomo para mim a responsabilidade de ter colaborado para ela ser o que ela é hoje em dia, né? E o que ela virou nesses anos todos, né? Com certeza. Sandra Mara, e nessa pandemia você está dublando em casa? Como que está sendo isso? Estamos todos remotos. Foi assim, você sabe que a gente até que se adaptou bem, porque no início, no ano passado, a gente eu fiquei 2 meses certinhos, todas as escalas que eu tinha de dublagem foram, né, desmarcadas, e a minha direção, que eu sou diretora de dublagem também foi desmarcado tudo e ficou-se nesse suspense, porque num primeiro momento a gente não sabia o que ia acontecer. E a gente achava que era coisa de 15 dias, um mês, né? Quando acho que. Exato, infelizmente, né? Eu acho que quando as empresas foram observando que o negócio não ia passar tão rápido, as próprias plataformas que tinham adiado a dublagem, né? Netflix, Disney, Sim. etc e tal. É, a Amazon, sei lá o quê, Globo, sei lá o quê. Enfim, quando todos começaram a perceber que aquilo realmente não era um negócio para tão rapidamente, aí começou-se essa situação de, olha, então criou-se lá um protocolo, o microfone de um certo tipo, o computador com mínimo de core, não sei o quê, uma acústica XYZ, e aí a gente começou a fazer, ou mandava o sample de voz do seu estúdio para os outros estúdios avaliarem, ou a gente entrava num link com o próprio estúdio, eles gravavam a gente para aprovar ou não o estudinho que a gente tinha feito em casa, e aí todo mundo começou a trabalhar de novo. Foram 2 meses exatos, né? E aí comecei a dublar e comecei a dirigir normal. A direção, ela não preciso de um estúdio e não Uhum. tem o impacto de ter uma acústica, de ter nada, né? Basta eu ter um fone de ouvido, ter um computador, eu tenho, no caso, dois monitores, porque eu coloco texto
e mapa de espelho, né, o mapa de anéis, e aí no outro eu vejo o vídeo, eu não preciso ver o dublador, então não precisa de Uhum. câmera, o dublador não precisa ser visto nem pelo técnico, então todo mundo cego, mas todo mundo ouvindo muito bem, todo mundo ouvindo muito bem e vendo, né? Porque eu vejo a imagem do que está sendo dublado e eu vou corrigindo, eu vou fazendo e tal. Assim também, da mesma forma, quando eu estou dublando. Então, para a direção começou, retomou com mais tranquilidade do que a dublagem, porque a dublagem também necessita de um upload melhor. Então, naquele primeiro momento, a gente descobriu que realmente a internet brasileira tem muito que melhorar. Você viu como a gente começou aqui, né? Chiando exato, esse mesmo problema de digitalização, a voz robotizada, enfim, então a gente foi descobrindo todas essas coisas e se adaptando e melhorando. E eu devo dizer que um ano e pouco depois nós temos várias produções que foram todas dubladas remotamente, já em todas as plataformas, na TV, nos streams e etc e tal. E a gente não nota grande diferença, né? Quem tem sofrido bastante é a área técnica, porque tanto o técnico que está captando tem que estar muito atento ao que ele está fazendo, porque a palavra em inglês é delay, né? Mas a gente fala delay, mas eu falo o delay é delay. Por quê? Porque é delay ter um delay, você entendeu? Então Aham. eles têm que ficar atentos a isso, eles têm que arrumar isso aí, tem que colocar o track de som com o Pro Tools, a gente consegue manipular, né? E depois quem mixa deve estar ficando com os cabelos brancos antes da hora. Porque aí tem que equalizar todos esses sons que chega para ele e cada som vem de um estúdio. Muito embora tenha um protocolozinho, como eu te falei, de aprovação desse áudio, desse microfone. Todo mundo começou a comprar microfone de uma certa qualidade. Enfim, e foi melhorando tudo. Mas a gente tem então agora produções totalmente dubladas no remoto eu acredito até que o remoto não veio para ficar só remoto, porque não tem como, porque você não tem como renovar elenco, você não tem como, sem essa interação do estúdio, é, não tem a possibilidade de você criar tantas oportunidades de fazer um trabalho bom, como a gente tem quando a gente está ao vivo, entendeu? Então, e principalmente a renovação do elenco, eu acho que é uma coisa que fica bem complicada. A renovação sei lá, inovação, né, no sentido de pessoas novas entrarem e tal. Então, eu acho que o remoto veio para complementar o presencial, que, se Deus quiser, tem que retornar, porque eu vou te falar, não dá. Eu estou um pouco cansada dessa coisa só de casa, 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 sabe? Estou É bem justamente isso cansada. que eu ia te perguntar. Se você, como diretora de dublagem, acredita que essa dublagem home office ela tende a ficar depois que acabar a pandemia? Ou você acha que não? Que o ao vivo, o pessoal é bem superior? Então, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que pode se mesclar. Eu acho Uhum. que tem produções e produções, tem um monte de coisa que dá para fazer remoto, como dá para fazer ao vivo. A dublagem de filme para cinema, por exemplo, não tem como ser remota. Ah, Ela é muito mais criteriosa, ela tem uma série de requisitos que o remoto não confere. E esse delay e todas essas coisas que a gente encontra de digitalização, de diferenças de microfone, de uma série de. Não tem como, entendeu? Tem gente que trabalha com a interface, tem gente que trabalha só com o computador, então dá o ganho do microfone no computador. Enfim, então tem uma série de coisas assim que eu acho que não tem como ser só. Mas eu acho que pode ser também, entendeu? Então eu acho que isso é legal. E o legal é isso. O legal é que a gente compreendeu que nós temos uma ferramenta a mais para realizar o trabalho. Que é, por exemplo, as pessoas de mais idade, que elas têm um pouco mais de dificuldade de se locomover. Então essas uhum. pessoas que também estão dublando
de repente poderão continuar no remoto, não sei, entendeu? Porque como a qualidade final tem sido bem bacana, tem sido bem legal, você assiste produções inteiras dubladas no remoto e você realmente não observa nada de tão absurdo e tão estranho, então eu tenho a impressão que pode ser, sei lá, você quebra a perna e não consegue ir até o estúdio, ou você está com algum problema, ou sei lá, os seus horários estão apertados, mas o estúdio tem que terminar aquilo contigo, ou tem que fazer, porque, sabe, personagem fixo, data de entrega, etc e tal. Olha, eu tô em casa agora e vou ficar 2 horas aqui. Ah, vamos gravar agora, entendeu? Depois eu vou sair porque eu vou para outra escala em outro lugar, entendeu? Então, acho que veio para ajudar a melhorar, né? Sandra Mara, e voltando um pouquinho pra Chiquinha, você dublou a Chiquinha, e aí depois, pelo nós fãs sabemos, você foi pra Itália. Como que foi? Você foi estudar, você foi morar na Itália? E quando você foi, Chaves já era um sucesso ou ainda não? Só Não, depois não é. que você Não. ficou sabendo. Quando eu fui, não tinha mais Chaves, tinha acabado os episódios que tinham vindo naquela leva lá famosa que todo mundo fala a respeito, junto com as novelas e que o Silvio Santos ficou em dúvida de dublar ou não dublar e tal. Aquela leva lá já tinha acabado tudo, a gente tinha feito tudo que existia de Chaves. Então, assim, voltaram a dublar Chaves depois que eu fui embora, surgiu essa oportunidade de estudo, de aprofundamento em outras coisas na Itália e, sabe, com 22 anos, 23 anos, você vai, né? Eu Certeza. fui, imagina. Eu fui e foi ótimo, mas aí quando eu voltava de vez em quando para o Brasil, acho que demorou uns 2 anos para eu voltar a primeira vez, férias, visitar a família, aquela coisa, eu Uhum. vim, não tinha ainda muita coisa, se falava, ainda estava no ar, eu vi no ar e tal, mas não todo mundo falava, era legal, era engraçado, as pessoas gostavam, já se sabia, mas já se sabia também depois, porque quando a gente começou a dublar lá nos anos 80, 80 e poucos, final dos anos 80 já se sabia que as pessoas gostavam, já se sabia que era um sucesso, que a molecada curtia, que a vovó ficava em casa assistindo, o vovô também, enfim, já tinha um público. Mas não existia, assim, esse desejo das pessoas se juntarem para falar a respeito, entendeu? Não tinha esse desejo de todo mundo conversar com o dublador, ou etc e tal. Aí fui embora, e acho que talvez a primeira coisa que tenha acontecido, eu não vou jurar, mas eu acho que a primeira coisa que aconteceu depois que eu fui embora, talvez tenha sido que alguns episódios, que eu também não entendo o porquê, foram redublados. Sim. E foram redublados por conta dizem, problema de som e tal. Só que o curioso é que a gente encontra essas duas dublagens hoje em dia, né? Eu ia até Então, te assim, perguntar sobre isso também, porque assim, tem muito episódio que nunca teve nenhuma dublagem, tem episódio que tem três dublagens, e tem um episódio também, por exemplo, que você dublou duas vezes também, aquele episódio da morte do seu Madruga. As duas dublagens não são suas. Não sei se é que foi desordem do SBT, da Televisa, deve ter sido algo assim, né? Pode, pode ter sido desordem, sabe por quê? Porque você percebe que o SBT nunca colocou os episódios em ordem cronológica, né? Nunca Uhum. foi uma coisa muito corretinha, certinha. Então eu tenho a impressão. E depois o Chaves tinha uma espécie de historinha curta, e aí essa historinha se desenvolvia e virava uma história mais comprida. Então, Isso. assim, a gente tinha sempre uma sensação de estar fazendo duas vezes mesmo. Não, não por nada, mas é porque você fazia aquela historinha curta e depois você fazia aquela história mais Sim. comprida, Tem que se muita história desenvolvia um semelhante. pouco. Os tais histórias semelhantes, exatamente. Então, assim, a gente tinha sempre essa sensação de que estava fazendo uma coisa que era duas, três vezes e tal. Mas eu acho que no primeiro momento foi isso. Surgiu a necessidade de dublar, e aí eu não estava, e acho que a Cecília realmente se saiu muito bem, porque ela conseguia imitar direitinho, né? E, e acho que aí foi assim que a coisa começou. E posteriormente começaram a vir depois alguns episódios também, né? Porque ela dublou episódios que eu não dublei também, né? Sim, sim, foi. Então teve essa situação também. E é isso.
E quando eu retornei ao Brasil em 96, já não existia nenhum Chaves, mas aí eu fui fazer o clube do Chaves, né? Para a É, CNT mas Gazeta. isso para a CNT já não, mas não era para o SBT. Então eu retornei, eu retomei, entendeu? A E como que dublar foi ela. encontrar a Chiquinha depois desse tempo em um novo visual, né? Porque nesse programa X-Espírito ainda tá com um visual diferente, tem outras personagens, tem a Marujinha ali do Chaveco, né? Do Chompers, no caso, na dublagem da CNT. Como que foi isso? Você imaginava que tinha algo diferente? Foi um pouco diferente para você ou foi tranquilo, foi a mesma coisa? Num primeiro momento foi estranho, porque eu imaginava aquela atriz fazendo a Chiquinha. Mas depois ficou muito confortável. Primeiro porque eram situações de humor do mesmo jeito que ela fazia muito bem e que eu adorava fazer, né, dublar ela nessas situações. E depois eu também já estava mais adulta. Então foi confortável fazer uma adulta, entendeu? Não precisar forçar uma situação de fazer criança. Então, assim, quando a gente fala da Chiquinha, a gente fala dos bordões, a gente fala de um tipo de forma de interpretação que já está no imaginário de todo mundo. Isso em 2018 foi um pouco mais difícil de reencontrar, porque eu já sou adulta, já sou mulher, né? Então aí você olha lá e fala, putz, ela com 20 anos, sei lá quantos anos tinha a Maria Antonieta naquela época. E Sim. aí você ter que fazer ali foi um pouco mais complicado. Mas, obviamente, depois da terceira, quarta, quinta, 10º anel você já tá, né? Porque você já volta tudo, né? Porque foram muitos episódios, né? E foi muito tempo. Então, aí retorna tudo. Mas foi confortável, eu gostei muito de fazer aquele. Nossa, adorei. Aquele é um trabalho que eu tenho um carinho enorme, enorme. Ficou muito lindo mesmo. Enorme. Muito bacana, muito. E acho até acertada, não compreensível, mas acertadas algumas coisas, né? O Vilela não dublou, mas eu achei que ficou bom o que o Tatu fez, achei que ficou bom o que o Lila fez, entendeu? Ficou legal. O Sérgio Galvão fazendo o Chompiras ficou muito bom também, eu curtia O muito. personagem é maravilhoso, ele conseguiu fazer muito bem também. É verdade, é verdade. E aí, Sara, a gente, assim, você comentou, por exemplo, que depois a Cecília, né, substituiu você. Você dublou a maioria dos episódios, né? Ela dublou alguns ali, redublou também. E assim, e como que assim, meio que você acabou dividindo a personagem, né? Porque acabou que as duas ficou ali, né, por muitos anos. Muitas pessoas naquela época até não sabiam, né, que eram duas dubladoras, só depois com os anos mesmo, que foi notando que havia uma diferença. Existe algum outro personagem que tem duas vozes assim como a Chiquinha? Porque assim, nas últimas dublagens chamaram vocês duas, né? Eu não sei se foi também porque tinha episódios que eram continuações e queriam manter, né, a mesma dubladora. Mas como que é isso? Dividir uma personagem com Ah, outra dubladora? eu não compreendo. Eu não compreendo. Não, eu não compreendo. Não compreendo, porque a voz é a minha. No sentido que se ela não me imitar, ela não vai fazer a Chiquinha que você conhece. Então eu não compreendo. Eu não compreendo. Mas eu aceito. Eu aceito. De boa, tranquilo. Não sei muito bem também. Eu acho que tem essa coisa aí da continuidade mesmo, né? Então, o Uhum. episódio feito. Aí, como a CNT, a CNT não, a Globosat, né? O Multishow lá ia passar tudo cronológico, bem direitinho. Então, tinha a continuidade, então aí era ela, ou a outra continuidade era eu. Enfim, mas essa história, eu não compreendo. Nem dos fãs. Não compreendo. Tem fãs que falam assim: ah, mas eu não gosto da sua dublagem, eu gosto da dublagem dela. E aí eu falo assim: mas. Oi? Oi? E assim, Eu compreendo a inocência das pessoas, eu entendo a inocência das pessoas e compreendo até que ela seja uma pessoa muito simpática, muito bacana e que as pessoas gostem dela e, por sua vez, gostando dela, já ficam imaginando o resto. Mas como profissional, você entende? Como profissional, eu não compreendo. Eu não sim. compreendo o fã querer. É como se o fã hoje em dia falasse que o Vini, que fez muito bem, ele tem que voltar a fazer o Kiko. Porque não, eu gostei do Vini, eu não gosto do Nelson Machado fazendo. Como é isso? Como é isso? O Oi, não horrível entendo é isso. o Nelson, né? Hã?
Sendo que o O Vini Vi- imita o Nelson, né? Exato, exato, exato. Se o próprio Gastaldi fosse vivo, ele seria um homem de mais idade, mas alguém diria que é melhor o Daniel do que o Gastaldi fazendo, mesmo ele sendo um homem fosse um homem de. Você entendeu? O Daniel dá Aham. um show, né? O Daniel dá um show, o Daniel é gênio. Em alguns momentos eu me emocionei de chorar, porque eu ouvia, eu falava, meu Deus, o Gastão, olha, o Marcelo tá aqui de novo, sabe? Umas coisas. Muito lindo o trabalho dele. Aquele garoto é sensacional. O Daniel Miller é gênio, muito bacana. O próprio Berriel, nossa, o Berriel faz um trabalho. É impressionante o nhonho que ele faz. Eu, assim, sabe, é de se emocionar. Mas feito uma imitação com carinho, com amor, com, né? Mas Aham. se o Vilela, ou se o. Entende? É isso. Eu, como profissional, eu não compreendo. Eu não compreendo um fã falar que é melhor a dublagem dela. Porque não existe a dublagem dela. Existe a minha dublagem, que se ela não fizer igual, ela não faz a Chiquinha que todo mundo conhece. Sem A nenhum Cecília demérito. chegou a Sem nenhum dublar dem... parte também, imitando a Leda Figueiró também, né? Tudo foi imitação mesmo. Então, sem demérito para ela. Não, ela que dublava a Sim. Paty. A primeira Paty era a Ah, Cecília. sim. Era a Mas Cecília, não era a Leda. e até assim também, se uma outra dubladora, ou até a própria Cecília, fosse seguir o original, não é a mesma Chiquinha, né? Se Não for fazer a é! boca, né, daquela coisa, não é a mesma. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu não compreendo, mas tá tudo certo. E assim, Sandra, eu Tá vou tudo certo. perguntar, mas se você, né, não quiser responder, for algo assim mais delicado. E aí, quando foi dublar o Clube do Chaves, ia ter nos DVDs da Gávea também, chamaram a Cecília eu não sei, te chamaram, teve algum convite, você não pôde dublar, o que aconteceu? Se você quiser responder, claro. Não, não me chamaram. Não me chamaram. Eu acho que tinha uma situação, assim, nenhum dublador dubla em todas as casas, Uhum. todas as produtoras, nenhum. E eu, na ocasião, eu não dublava muito no Gábia, realmente. Eu acho que eu nem dublava lá, pra ser sincera. Acho que eu nunca tinha ido, alguma coisa assim. E são essas as questões que às vezes impede, entendeu? E Uhum. talvez ela tivesse uma abertura maior lá e chamaram ela. E E a questão do clube no SBT também, que dublaram em 98 também, teve algum convite ou não? naquele teve o convite, mas teve uma situação que eu prefiro não citar. Sim, tudo bem. E aquele teve, sim, teve o convite. Acho que entraram em contato primeiro comigo, mas teve uma situação que eu prefiro não citar e que foi o que determinou eu não ir fazer. Entendi. É isso. E aí você foi chamado em 2012, né, para Rio Sound dublar, dublou em 2018. Como que foi esse reencontro depois de tantos anos, né? Porque você dublou BKS quase pertinho da Maga, né? Mas a Rio É, Sound e o Som de Veracruz foi diferente. Porque assim, sim. o tempo passou, mas a Chiquinha na tela continua a mesma. Como que foi esse reencontro seu com a Chiquinha? Eu já até acenei um pouco, né? Em 2012 eu não senti tanta dificuldade. Em 2012 foi um reencontro emocionante, porque tinha o Osmiro lá, né? Foi um reencontro, eu encontrei ele até um dia no estúdio, lá na do Brasil, que foi onde a gente gravou. Então foi um reencontro emocionante, muito bacana, mas foram poucos episódios e não só por serem poucos, mas eu senti menos dificuldade. Em Uhum. 2018 eu já fiquei um pouco preocupada, já fiquei até porque a Chiquinha é aquilo que eu te falei, a Chiquinha é famosa, não dá para você fazer qualquer coisa, entendeu? Você tem que fazer direito, né? Você tem que fazer o negócio direito. Então, eu já fiquei um pouco mais preocupada. Até fui para o Rio de Janeiro gravar os primeiros episódios lá, para ter um pouco, sabe, assim, para ficar próxima Uhum. mesmo. Muito embora o Peterson viesse para São Paulo para dirigir o pessoal aqui em São Paulo, né? Também lá na. Não foi na do Brasil dessa vez, foi na. Ai. Ah, na Unidub da época lá. Na Unidub. Enfim, mas eu preferi ir lá, e encontrava o Gustavo e o Edu, o Eduardo.
Gouveia, que fizeram a tradução e que são amigos, enfim. Aí eu preferi ir lá gravar para ficar mais imersa mesmo no, no clima, né, do Chaves e tal. E foi muito bacana, foi muito legal. E aquilo que eu falei, né, num primeiro momento fiquei preocupada e tudo, mas é uma personagem que eu já tinha feito tantas vezes e que eu conhecia tão bem e que, vou te dizer, tem muito mais de mim do que aparenta, né, porque é, ela é um personagem criado, né, na sua forma de ver a vida, de interpretar e de fazer, e as atitudes que ela toma, mas ela tem muito da minha essência, ela tem muito do que eu sou como quando eu me expresso também. Então, aí, a partir dali, foi super bacana, foi super legal. Foi E muito assim, bom. nós fãs sempre fazemos assim, aquelas teorias, né? Porque a gente tem ainda o programa X-Espírito quase inédito, né? Nós temos 10 temporadas para dublar. Se, vamos supor, daqui uns anos, tivesse algum convite para voltar a dublar a Maria Antonieta e a Chiquinha, você aceitaria esse convite? Ou você acha que daqui a um tempo Primeiro eu sou, não? não, primeiro eu sou uma profissional da área. Eu tenho 40 anos de trabalho. Então eu não tenho por que negar qualquer personagem. Eu faço. Então, assim, entendeu? Eu não tenho por que, né? E segundo, porque a Chiquinha, eu acho que é isso mesmo, né? Ela tem. Eu vi ela nascer aqui no Brasil. Eu, mais do que ninguém, teria que estar próxima dela e perto dela e gravando por ela, né? Fazendo a voz brasileira dela. Então, só aceitaria de bom grado. E se fosse Chespirito, é muito bacana, porque o Chespirito ela tem personagens comuns, né? Pessoas Ah, iguais a mim, pessoas que podem estar um pouco mais próximas, do que continuar fazendo a Chiquinha, que é aquela garotinha que não é fácil, né? Não é e assim, eu, brincadeira, eu né? sinto que Então, sua voz não mudou nada. Você cuida da voz, que você arruma pra. A sua voz não mudou, pra ah, mim não mudou nada. não, na verdade, assim, pra gente, porque assim, eu começo a trabalhar às vezes às 8 da manhã e para às 8 da noite. Então, quem usa esse instrumento tem noção de que precisa cuidar dele, né? E cuidar dele significa dormir horas suficientes, significa tomar muita água, significa um otorrino a cada tanto tempo para dar uma conferida no aparelho todo para ver como é que está funcionando. Enfim, então assim, não fumo, não tomo uma taça de vinho de quando em quando, então assim, eu acho que esses são cuidados. E aí, aprender a colocar a consciência vocal é eu saber que a voz que eu estou ouvindo enquanto eu estou falando é uma, a voz que Uhum. você está ouvindo minha é outra, e a voz que fica impressa na tela é outra. Consciência vocal é você olhar para a tela e você falar por aquele ator, falar na boca daquele ator, e depois as pessoas falarem, nossa, não parecia você. E aí você fala, putz, conseguiu o que eu queria. Porque eu não quero ser ouvida o tempo inteiro. Não é a Sandra que está lá o tempo inteiro. É a Cersei, é a Mary Cooper, entendeu? É a Pat Pimentinha, para falar desses personagens icônicos aí, né? Entendeu? Então, assim, Sim, a Mary Cooper, por exemplo, eu assisti vários episódios de Young Sheldon e eu tô assim, essa voz me lembra alguém, eu não tô conseguindo lembrar quem. Quando eu vi que era assim, eu fiquei assim, não acredito. Igual a Betty a Fea também, eu assisti, quando eu vi que sei quem nossa, era Maria, eu achei assim, gente, a gente, às vezes, né, a gente tá assistindo, a gente sente que conhece aquela voz de algum lugar, né, tipo do Nelson Machado também, sim, que é uma voz icônica, só que na sim. hora a gente demora pra, pra captar. Você fez tantos Porque, papéis diferentes também, né, você dublou sim, Madonna, você dublou a Crônica de Mortal Kombat, eu sim. até vi que é muitas pessoas. Sim, sim, sim. Não, o intuito é esse. O intuito é não deixar impresso só a minha voz, é doar a minha voz para aquele ator. Então, o intuito é que a minha voz fique lá como meio de comunicação para que as pessoas compreendam o que aquele ator americano, alemão, francês, italiano, coreano, japonês está falando, mas não com a minha intervenção, com o corpo e a alma dele, entendeu? Então, assim, o meu intuito é colocar dessa forma, né? E quando eu consigo, nossa, eu fico super feliz, né? Eu quero que você continue me ouvindo sem saber que sou eu. Só conferindo ali Ah, nos créditos, né?
Exato, confere no crédito e a gente conversa aqui numa live, é só isso. E eu acho assim, eu fico vendo o trabalho da dublagem, é algo tão complexo, eu não sei como que vocês conseguem, porque assim, com o ouvido você tem que seguir o som original, com o outro você Sim, tem que escutar para saber se está saindo bem, com o olho tem que ver sim. a tela, com o outro tem que ver o roteiro. Como vocês conseguem fazer um trabalho tão bem feito? Tantos É, trabalhos, vocês trabalham muito, né? Vocês fazem muita coisa. sim, Como que sim. é isso? É cansativo? Como que. Olha, é um malabarismo, é um malabarismo. Cada profissão tem sua dinâmica. A da dublagem é essa, onde muitas pessoas se perdem, né? E é onde as pessoas optam por, de repente, serem é a minha voz que eu vou pôr lá o tempo inteiro, porque eu já dominei a técnica. Não dá para dominar a técnica e ainda por cima tentar interpretar. Entende? Então, assim, demora para que isso venha a acontecer, né? Demora para as pessoas terem os atores, dubladores terem essa consciência. Então, é isso, a gente tem que fazer assim mesmo, tem que ouvir o original, porque o original é meu norte, no sentido não da melodia, no sentido, mas o meu norte como posicionamento da fala porque às vezes tem cena que são três, quatro pessoas falando todas juntas. Se Uhum. eu não ouvir o original e souber direitinho, eu só pela boca eu não consigo acompanhar, porque às vezes a imagem é truncada. Então eu tenho que saber colocar no local onde aquele track tá, aquele track de som tá, entendeu? Então, o original também vai me dizer, o ator lá tá assim, sei lá, sei, acho que eu vou ver, tô pensando. Olha quanta pausa fez. Se eu sou. Uhum. Vou ver, não sei o que, e falo tudo coladinho um no outro, não, tá tudo errado, entendeu? Eu tenho que fazer como ele fez. Então, assim, eu tenho que ouvir o original, sim. Tenho que me ouvir para saber que eu tô colocando. Eu não tô colocando a voz aqui, não tô colocando a voz, eu tô colocando a voz no tanto certo, no momento certo, a consciência vocal. E tenho que olhar o vídeo e ver o texto, porque o texto tem. A gente hoje em dia tá no mouse correndo o texto, né? Porque às vezes correndo o texto para poder acompanhar o que você está gravando. É uma dinâmica, é essa aí. Essa é a peculiaridade da dublagem, é essa. E, enfim, eu E domino isso aí além, tranquilamente, né? Já há tantos anos, né? A gente já. e além de fazer Maria Antonieta em Chaves, em Chespirito, você também dublou ela na novela Sonhos e Caramelos. Você se lembra como que foi essa dublagem? Você teve alguma Ah, dificuldade? Foi essa foi tranquilo? difícil. Essa foi bem difícil, porque ela estava lá fazendo uma mulher mais velha, mãe daqueles homens enormes. Que tudo bem para ela, né? Porque ela tem a idade para isso, mas eu ainda não sentia esse peso em mim, assim, né? Não era para tanto, né? Mas e também reencontrar ela num lugar tão diferente, né? Com roupas diferentes, diferente inclusive do Chespirito, onde ela faz vários personagens, né? A enfermeira, a não sei o quê, a filha, a namorada, não sei o quê. Sabe, foi bem estranho, foi bem estranho. Não sei nem se ficou muito legal, porque eu nunca assisti, nunca consegui ver. Né? Eu assisti só Mas. trechos também. Hã? Eu assisti só alguns trechos também. Então, eu nunca consegui ver tudo. Eu via o que estava sendo gravado e só. E eu sentia que eu tinha que ter uma postura muito diferente do que eu estava habituado. Ali era uma novela mexicana comum, né? Era uma novela mexicana comum, onde os atores overaction, sabe? Eles interpretam muito. É tudo muito falado, é tudo muito dito. Aí vira o rosto para cá, e vira o rosto para lá, e é tudo muito, né? Então É. agora, porque eu sou a dona desta casa, porque eu sou rica, porque sabe umas coisas assim. Enfim, é bem mexicano, então aquilo ali foi bem estranho de fazer. No YouTube tem alguns trechos, e todos eles, né, são da Maria Antonieta com a sua voz. Tem um trecho que eu lembro que eu assisti há muitos anos no YouTube, que é uma cena que a Maria Antonieta ela acorda e ela não sente os movimentos da perna. Não sei se você já assistiu. Eu vou ver Nem se eu me procuro lembro. e mando, porque é uma cena muito boa. Tá com a sua dublagem ali. Ficou muito bom mesmo. E você, Que como legal. diretor. Vou te mandar, se você vai gostar. E você, Quero como ver. diretor de dublagem, também dirigiu o documentário do Chespirito, né? Como que foi buscar essas Sim. referências, montar aquelas vozes? Como que foi Nossa, foi uma emoção muito grande. Fiquei tão feliz quando eu recebi aquilo. Fiquei tão feliz, fiquei tão feliz. E aí, assim, num primeiro momento, o grande era o Chaves mesmo, era o Bolanhos mesmo, né?
Então, eu falei, putz, né? E aí me veio Guerra, né? E, enfim, eu sou intuitiva com essa coisa da escalação para dublagem, né? Eu fico procurando alguma semelhança no ator, eu fico procurando algum, sei lá, uma boca, um jeito de falar, que me lembre alguém, entendeu? E aí eu meio que escalo assim, meio que intuitivamente. E aí veio Guerra, e enfim, todo mundo participou. O Tata fez o filho dele, né? O Tata Filho. Guarnieri fez o. Enfim, foi muito bom, foi muito legal. Aquilo foi muito emocionante e revelador. Eu não sabia todas aquelas histórias, as filhas, né? Não sabia de tudo aquilo, É. né? Foi bem legal. Eu não sei nem. Eu até assisti depois, mas não me lembro mais. Uma pena, né, que as coisas vão se perdendo, né? Esse documentário deve existir por aí, né? Em algum lugar Tem, no YouTube. Tem, né? tem no YouTube. Se a gente não achar, eu tenho ele gravado, eu acredito. E é um documentário que tem bastante cena de episódio perdido também, cenas que a Televisa Sim, nunca vendeu episódio por completo, né? Não sei se é porque sim, tem defeito na qualidade, alguma coisa assim. Aí ele sempre solta também não esses sei. trechos, assim, vai ver esses pedaços aí. Sandra Mara, e assim, hoje você tá dublando. Você tem dublado o quê? Pra televisão, pra streaming? Tem dublado para tudo. Tem dublado para Tudo. tudo, para streaming, para plataformas aí, TV a cabo, para tudo. Agora a gente não pode falar, né? Tem contrato de confidencialidade. Ah, sim, sim. Eu só Mas posso assim, falar que eu tipo, que estou tá no ar, dublando. tem alguma, tem alguma dublagem que é queridinha sua, que já tá no ar, alguma coisa assim? Ou... Você sabe que eu não Você sei? chega a se assistir os trabalhos ou não? Você só Ai, televisão não só pra dá muito, trabalhar não, mesmo? não dá muito tempo não, viu? Eu acho que a última coisa que eu vi, que eu fiz foi o Bridgerton, sabe, do Netflix. Bridgerton eu até assisti, mas como diretora de dublagem tem o Katla também, que tá no Netflix, que é uma série ótima, recomendo, todo mundo tem que ver, que eu dirigi, mas assim, foi uma temporada só. Estou dirigindo outras coisas, mas também não posso falar a respeito, né? Porque a confidencialidade não deixa. E fica E é trabalhando o dia isso. inteiro com televisão também, né? Chega em casa. Nossa, eu fico na frente do monitor o tempo inteiro, não dá. Tanto da direção, saio da direção, almoço, vou para dublar, ou o contrário, estou dublando, almoço, vou para direção. Então, o tempo inteiro com fone no ouvido, não. Então, chega uma hora que eu quero um pouco desconectar. De final de semana, às vezes, eu tento ver alguma coisa, mas eu gosto de ver filme antigo, eu gosto de ver umas coisas diferentes que não tenha. Aí eu vejo também, por exemplo, muito filminho antigo italiano no YouTube, sabe? Tem uns canaizinhos que colocam lá uns filminhos antigos. E eu vejo um pouco isso para dar uma desopilada. Aí eu passo pro Netflix para ver uma série de novo, mas às vezes no Netflix vou atrás de trabalho, de coisa que eu fiz mesmo, ou de coisa que eu dirigi, para poder dar uma observada como é que tá. Mas é Uma isso. dublagem sua muito querida também é da Paty Pimentinha e Snoopy, né? Você tem alguma Adoro. recordação de como foi dublar? Se as pessoas te mandam mensagem por causa da Paty Pimentinha, como que foi aquele trabalho? Não, infelizmente aquela dublagem acho que só tem aí no YouTube também alguns trechos, algumas coisas, né? Eu amava fazer aquilo. Eu amava, eu me identificava muito com ela também, com aquele jeito dela, com aquela. Eu amava, muito legal, muito legal. Você vê, ela é uma menina meio menino, né? Meio sapeca e serelepe, com um comportamento bem fora do padrão, tipo a Chiquinha, né? A Chiquinha Aham. só é um pouco mais feminina por conta do vestidinho, enquanto que a Pet Pimentinha meio que gosta de umas roupinhas mais diferentes, assim, porque eu acho que era a forma que dela dizer pro Charlie Brown que ela era apaixonada por ele, é ela tentando ser um amigo dele, né? Porque ela Era não mais a conseguia. meninão, mandona, né? É, exato, porque a idade, né, não permitia, eu acho que a timidez dela não permitia ela dizer, olha, eu gosto de você, né? Então, ela meio que se vestia e fazia as coisas que ele fazia para poder ficar próxima dele o tempo inteiro. Então, assim, mas eu acho que ela tem umas similaridades com a Chiquinha, assim, elas são meninas que acaba parecendo comigo também. Então, uma era de corpo e alma e a outra era de desenho. Olha que delícia. Tem uma Em dúvida todos os que ângulos. muito, Hã?
E uma dúvida que muitos fãs têm é por que vocês não cantavam em Chaves? Os dubladores costumavam ser substituídos, né? Eu assisti um trecho seu cantando, eu até escrevi aqui para lembrar, de uma série Helena de De Avalor? Avalor. De Avalor. Helena de Avalor, é. Você cantando aquilo ali maravilhoso, super bem, você sempre É, cantou, Sandra Mara? Como que foi eu, isso? eu sou uma atriz que canta. Eu sou uma atriz que canta, eu não sou uma cantora, Você canta atriz, né? Eu muito sou bem. Então, aquela é uma professora nessa série Helena de Avalor, e aí ela teve aquela cena lá de canto e gravei, e a Cidália Castro, que é a nossa maestrina, vamos dizer assim, né? E que ajuda a gente lá com essas questões na Disney. Agora tem um outro menino também. Mas enfim, canto, entendeu? Não sei por que que a gente não cantava. Eu não sei por quê. Eu acho que é A porque já Marta também existia. canta bem, também sempre era substituída também. A gente fica nessa, a gente Sim, não entende. também não entendo muita coisa, sabia? Não é para entender nessa dramática. Não, não, a gente joga pro universo e a gente releva. Também não entendo muita coisa. Mas tudo bem, tá tudo certo. Eu vi esse trecho no seu perfil no Facebook. Para quem está nos assistindo, confere. É fantástico, muito bom de verdade. Eu não lembro de ter assistido outra cena com você cantando. Você sempre cantou, então. Sim, eu sempre fui uma atriz que cantou, porque eu fiz muito teatro infantil que cantava, e eu cantei. Eu fiz a Cinderela, por exemplo, ela cantava e eu cantava. Enfim, sou uma atriz que canto, ensaio a música direitinho, vou lá e canto, entendeu? Sim. É bem legal aquela lá, né? E tenho feito outras coisas cantadas, espero poder postar daqui a Aham. pouco. É que é confidencialidade sempre, não posso, mas tenho feito. E você consegue se divertir assistindo Chiquinha ainda? Ou Ai, super, você não tem muito muito. contato? Muito, muito, muito. Hoje em dia é mais fácil do que alguns anos antes, alguns anos atrás, porque agora eu tenho mais distanciamento. Não parece que sou eu, sabe? Eu olho, parece que é uma outra coisa, parece que é um programa mesmo, assim. Eu me divirto com eles, eu acho uma turminha muito legal mesmo, né? E eles são os arquétipos, né, dos seres humanos, né, de todos nós, né? Dentro de todos eles está ali refletindo coisas que são parecidas que todos nós temos, né? É bem bacana, é muito legal, me divirto sim. Sandra Mara, eu queria te pedir uma coisa, não sei se eu pedi demais. Você podia fazer algum bordão da Chiquinha pra gente? O que que eu posso fazer para você? Ah, eu de Se alguma sempre, coisa né? quiser. É sempre bom. É, pois é. O Chaves me bateu, o Chaves me jogou no chão, puxou meu cabelo, pegou minha boneca e comeu meu sanduíche. Meu papaizinho lindo, meu amor. Ai, ai. É difícil Fantástico. fazer a Chiquinha sem ver a imagem dela. Tá perfeito. A gente fecha os olhos e vê uma cena de Chaves. De Chaves, não é verdade? Obrigada a você, Gabriel. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente e espero que eu tenha contribuído para que as pessoas Muito. compreendam mais a respeito de dublagem, de boa dublagem e de turminha CH. Eu que te agradeço, tá, por essa oportunidade de verdade. Eu tô assim, muito Obrigada. feliz. É mágico estar conversando com você, sendo sincero mesmo, é muito mágico. É assim, é algo que, assim, anos atrás parecia super distante, impossível, né? Estar aqui conversando com a Sim, Sandra Mara, fez tanta coisa, né? Além de Chiquinha, né? Porque não é só Chiquinha, sim. não é só Não, Dona Amélia. Chiquinha é porque tem muito sucesso, né? Na verdade, eu fiz muito mais coisas, né? Muito. Nada, né? O peso Chaves vamos dizer, no que eu já realizei é, sei lá, talvez até 0,0, né? 1%, porque com tantos anos de trabalho, né? Mas é por conta do sucesso e por conta do fato que o Chaves e a dublagem do Chaves abre as portas da dublagem para todo mundo, né? E abre as portas da dublagem para as pessoas compreenderem como é feito esse trabalho e para as pessoas curtirem, porque muita gente já curtia e não sabia como é que era a situação, né? Então, agora as pessoas têm um pouco mais de compreensão e pode falar com Muitas a pessoas gente. antigamente acreditavam que era até brasileiro mesmo, né? A série. Muita gente acreditava que era brasileiro, verdade. A própria Maria Antonieta comentou que uma vez ela estava no Paraguai, cruzou a fronteira, foi comer uma feijoada num restaurante, e aí o produtor falou com o dono do restaurante: olha ali na televisão, essa daqui é a Chiquinha.
E o dono do restaurante falou, não, a Chiquinha é brasileira, mora em São Paulo. Então, tipo assim, né? Algo que era muito brasileiro, né? Então, assim, eu quero te Isso- agradecer muito pelo seu trabalho em Chaves, muito mesmo. Seu trabalho é Obrigado. maravilhoso em tudo, né, que a gente assiste. Igual eu te falei, Young Sheldon, eu demorei para saber que a voz ali era sua. Sua voz é Aham. fantástica, seu trabalho é fantástico. A gente nota, Obrigada. de fato, que tem um carinho muito especial. Te agradeço muito mesmo por essa oportunidade de estar aqui com a Obrigado. gente na nossa Eu que live. agradeço. Eu que Que agradeço. Agradeço de verdade. momentos futuros a gente possa estar junto aí em mais uma live, falando de outros trabalhos mais. E a gente que é fã de Chaves tem muita esperança. Temos esperança que as séries possam voltar e que a gente possa escutar novamente a Sandra Ah, bastante aí em Marujinha novamente, em Chiquinha, em Dona Neves, em todos esses trabalhos. Você quer deixar uma muito mensagem? obrigada. Olha, é isso mesmo. Eu só quero dizer para todo mundo que se a dublagem for ruim, você reclame, tá? Para a gente continuar fazendo dublagem boa. Porque assim como hoje em dia temos a oportunidade aqui de falar e de estar, expor e de contar, eu acho que é conveniente quando a coisa não for legal, você também, o fã, ou o fã não, o público em geral, né, reclamar. E não obviamente, quer dizer, de qualquer produto, né, que não seja bom e que não esteja bem dublado. Se não estiver bem dublado, você reclame. Qualquer plataforma, qualquer streaming que seja, reclame. É só isso. Mais uma Obrigada, vez, viu, muito Gabriel? obrigado, viu? Boa noite, Sandra Obrigada. Mara. Muito Boa obrigado. noite. Boa noite. Obrigada. Um beijo para Agradeço todo muito. mundo com muito carinho, viu? Beijo. Até Obrigado. a próxima, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.